Tudo bom, pessoal? Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês. Cara, uma semana sem postar vídeo aqui pra vocês. Acho que é uma das primeiras vezes que eu fico aqui uma semana sem vídeo. Tava bem ocupado com um evento bacana que eu fiz aqui em Orlando, junto com a Igreja Lagoinha. É um evento legal chamado Encontro de Imigrantes. Esse evento foi o seguinte, eu trouxe convidados com informações bacanas, onde a gente veio dar informações, sabe, que fazem a diferença na vida de pessoas que chegaram agora, estão aqui há um tempo, estão tentando se estabilizar, ou até mesmo quem está no Brasil, porque o evento foi transmitido online. De qualquer forma, muita gente pediu para assistir o evento online. Eu vou colocar para vocês o resumo do evento aqui. Eu acho que foi fantástico. Uma coisa que eu peço para vocês, pessoal, o YouTube não está entregando conteúdo, né? O YouTube, ele está travando só em quem é inscrito e não entrega para todo mundo. Compartilha o conteúdo bom, sabe? Tem tanta gente aí fazendo conteúdo que não acrescenta nada na sua vida, que não traz nenhum tipo de informações, que não agrega nada construtivo, e só porque agrada, né, os algoritmos, né, do YouTube, às vezes tem um pouco mais de visualização. Então vamos ajudar, compartilhe quando o conteúdo for bom. Quando for ruim, não compartilhe não, mas se for bom, eu te peço que compartilhe o conteúdo, tá? Você vai ver perguntas, você vai ver a interação com a plateia, que foi ali na Igreja Lagoinha. Esse evento vai acontecer uma vez por mês, vamos tentar sempre trazer novos convidados, trazer novos profissionais e de alguma forma elucidar aí as suas dúvidas e as suas questões. Você que tem interesse de vir morar nos Estados Unidos, vir investir, eu acho que é super importante. É um evento grande, deu um trabalhinho, bastante programação, mas eu acho que isso pode se tornar algo referencial. A gente está criando uma rede de ajuda lá na Lagoinha, vai ser fantástico, tá? E não vou deixar mais ficar sem vídeo por aqui não, tá? Eu tenho até uma live que eu tenho para fazer, pessoal, com uma pessoa que tem gente acusando ela de tudo quanto é jeito aí. Ele trabalhava numa empresa e essas acusações têm trazido uma dor de cabeça gigante. Ele me pediu, pá, vamos fazer uma live para me conversar, me explicar, né? Até com alguns dos meus desafetos. Eu falei, vamos sim, vamos bater o papo. Não para criar confusão, mas para trazer luz, né? Para situações que são meio escurecidas, vamos dizer assim. Tá bom? Deus abençoe, curta o vídeo, compartilhe e assista aí o resumo da noite do imigrante, do encontro do imigrante, que vão acontecer muitos outros. Abração, beijão no coração de todos. É bem diferente. Bom, eu gostaria de apresentar aqui hoje que a gente tem convidados fantásticos. Temos o doutor Felipe. Queria que você desse uma palavrinha só para te apresentar para o pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Dr. Felipe Alexandre, é muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vim para cá com 7 anos, meus pais tiveram o sonho americano, Disney, e depois acabamos ficando. Bruno também é um amigo e ele é líder do CRI. Boa noite a todos, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Pablo, pastor André, Denis, a todos vocês. Eu vim para cá com 11 anos de idade. Como talvez muitos dos seus filhos não falavam uma palavra de inglês. E tenho o privilégio de morar aqui já fazem 24 anos. Trabalho com educação superior há 23, desde os 11 anos, trabalho infantil. E também trabalho no mercado imobiliário. E hoje gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre um pouquinho da minha trajetória. Obrigado. Pastor Maico. Boa noite, pessoal. Sou o pastor Maico, sou pastor aqui nessa igreja de famílias. E também sou psicólogo. E estou há 5 anos aqui nos Estados Unidos. Muita coisa passamos aqui, muita coisa escutamos aqui, né, de vocês, da nossa comunidade aqui na igreja. E estamos aqui, Pablo. Obrigado pelo convite para contribuir com tudo que a gente tem escutado, ficado sabendo e passar informações qualificadas para o pessoal. Bacana. Esse primeiro papo, gente, nós vamos tirar algumas dúvidas que talvez você já ouviu, essas dúvidas, essas perguntas. Algo simples, como eu falei, o encontro do imigrante, ele vai continuar com profissionais de saúde. Descobri que tem médicos aqui na igreja. Você sabia que tem um médico de clínico geral aqui na igreja?
que visita a igreja, vai estar participando aqui com a gente, e hoje tem a honra de ter esses convidados. E eu gostaria de cada área, psicólogo aqui, nós temos alguém da área da educação, não só da área da educação, mas você empreende é um empreendedor aqui nos Estados Unidos, já tem muito tempo, né, Bruno? Nós mexemos com o mercado imobiliário e nós empreendemos, nós temos comunidades para terceira idade, como se fosse asilo, mas aqui um pouco diferente, né? Um cruzeiro na terra com todas as amenidades possíveis e imagináveis e algumas outras coisas também no mercado imobiliário. Na educação, eu sou presidente da Florida Christian University e também trabalhamos com escola de inglês, Harvest. Legal. E o Dr. Felipe, que ele é da AG Immigration, que é uma empresa muito grande, tá? Pelo país inteiro, né? Atendendo a comunidade no país inteiro. Eu vou deixar as perguntas, nós vamos dar direito aqui, ó, só para você saber. Quem registrar no QR Code aqui, nós vamos sortear 10 consultas. O Dr. Felipe deu 10 consultas de imigração aqui, sem custo algum, é um presente e não é barato, tá? Deu 10 consultas. Então se registre aqui se você quer participar. Vamos fazer o sorteio depois, o Denis vai falar pra gente como é que vai ser isso. Pastor Mike, eu quero começar com você. Há um medo muito grande das famílias que migram para cá. Quem aqui tem menos de 5 meses aqui nos Estados Unidos? Eita! Dessas pessoas que têm menos de 5 meses, quem aqui tem crianças abaixo de 10 anos de idade? Então vamos lá, essa pergunta é para você. Quantos de vocês aqui, sua maior preocupação com o inglês era colocar seu filho para aprender inglês, para ele não sofrer na escola, e você descobriu que já tem 5 meses e seu filho já está falando inglês e você ainda não está falando, você deveria ter preocupado era com você. Acontece ou não? E se ele tiver 10, 11, 12 anos de idade, ele vai estar ligando na companhia de água e de energia para poder ligar ou resolver coisa para você com aquela voz de criança. Estou mentindo? É assim que acontece. E eu quero fazer essa pergunta para você. Qual o impacto, né, na sua opinião, e que você tem visto, trabalha com famílias aqui, qual o impacto e como lidar com esse impacto com crianças que chegam com a língua diferente, esses primeiros meses? A gente sabe que 6 meses é o tempo normal de uma criança já estar falando inglês, né? Mas quão profundo é esse impacto na vida dessas crianças e como os pais devem lidar com esse início? Devem ficar tão assustados como realmente ficam antes de vir aqui para os Estados Unidos? Isso aí foi um pouco do que eu vivi, viu, Pablo? Então vou compartilhar com vocês uma coisa que a gente viveu. E aí, gente, vocês têm que entender, a primeira coisa é que idade que está o seu filho, né? Se o seu filho está na idade de brincar, ele tem que brincar. Se ele está na idade de assumir responsabilidade, é interessante que ele assuma mais a responsabilidade. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente tem que ligar para algum lugar, né, e o seu filho é quem fala inglês e ele que vai ter que fazer esse papel, gente, vocês estão proporcionando uma maturidade muito rápida para eles. A gente sabe aqui de casos que tem filhos que vão até nos hospitais, em consultas médicas, fazer tradução para os pais. Você imagina como é que é um médico, um americano, né, tá lá no meio da consulta e ter que dar uma notícia e passar pelo filho? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, gente, o que eu quero aqui que vocês entendam é que é bacana os nossos filhos amadurecerem rápido, mas tem limites onde você vai roubar etapas da vida dele que eles vão estar preocupados, eles teriam que estar desenvolvendo, né, questões sensoriais, questões motoras, até um nível de pensamento abstrato, mas que não é um nível, né, de uma complexidade de tratar de doenças, tratar de dívidas, né, com outras coisas que impactam a comunidade, os imigrantes, e podem trazer um aceleramento, né, uma aceleração, na verdade. Estou falando muito inglês, viu, gente? Mas uma aceleração, né, na maturidade deles e na responsabilidade deles. Esse é um ponto que é para se preocupar mesmo, né? E aí, gente, isso cabe a nós adultos. Nós somos os mais maduros e nós temos que buscar esses meios aí de desenvolver essas ferramentas para ter uma língua mais apurada. Pular etapas, né? Quando a gente coloca responsabilidades antes do tempo, praticamente a gente faz essa criança pular etapas, né? Isso pode trazer alguma consequência no futuro, né, pastor? Pode trazer consequências no futuro, né? Aí cada caso é um caso. Mas o que a gente tem que pensar, volto a dizer, né, que essas consequências, elas não, na maioria das vezes, elas não vão ser boas, né? E o que a gente quer é que eles tenham um desenvolvimento saudável. A maioria de nós aqui, inclusive, veio para cá buscando que os filhos tivessem mais oportunidades, não é verdade? Todos aqui querem que os filhos estudem, que os filhos tenham boas carreiras de emprego,
E aí, às vezes, no momento desse, você até tira a expectativa do filho de viver isso tudo que vocês sonharam para eles, né? E eles começam a se preocupar com a nossa situação dentro de casa, preocupar com o momento que vocês estão vivendo, e pode até mudar, né, esse futuro que vocês sonharam, que vocês também têm, que eles planejaram para eles, né? Bacana, bacana. Depois a gente vai deixar perguntas no final para as pessoas. Vamos liberar aí umas 4 perguntas para cada convidado aqui. E eu queria fazer uma pergunta para você, Bruno. A formação acadêmica, né? A gente vai até trazer alguém que trabalha com validação de diploma aqui, que eu acho que é muito importante. Inclusive, esses dias, uma pessoa que me segue nas redes sociais, ela me perguntou: Pablo, eu estou procurando trabalho, eu não sei com o que trabalhar. Você fala inglês? Falo inglês. O que você fazia no Brasil? Não, eu era professor. Não, professor não precisa validar diploma, pode trabalhar direto. O teu próprio diploma no Brasil, você não precisa de nada. É só ir fazer aplicação, se você tem documentação aqui. Então, existem profissões que você não precisa fazer nada. Simplesmente ir e trabalhar. Quão importante é nesse país, ô Bruno, você que hoje trabalha na área da educação também, quão importante é nesse país a formação acadêmica? Porque tem muitas pessoas que chegam aqui com o seu diploma do Brasil, né, com a sua formação no Brasil, e às vezes se frustra. Porque ele fala assim: cara, no Brasil eu sou um engenheiro, no Brasil eu sou um advogado, e eu me sinto muito para baixo aqui. E eu sempre digo, não tenha vergonha se precisar estudar um pouco para adaptar, né, e se preparar para o mercado de trabalho. Mas conta um pouquinho para o pessoal, quantas pessoas passaram pela universidade e entenderam que estudar um pouquinho às vezes faz a diferença lá na frente. Totalmente. Nós vemos, assim, milhares e milhares de pessoas tremendamente capacitadas que vêm para cá e, obviamente, elas não conseguem exercer a profissão delas por conta, né, do reconhecimento do diploma deles aqui nos Estados Unidos. Como você disse, para ser professor não é necessário, mas tem outras profissões que sim. Como, por exemplo, psicologia, um engenheiro, um advogado. Mas tem formas, né? Se você é advogado no Brasil, por exemplo, e o doutor pode falar um pouco mais a respeito disso, se eu não me engano, você pode estudar por 2 anos aqui e você revalida o seu diploma. Ou você vai para Nova York, você faz um LLM, e através do seu LLM, que é um mestrado em leis, você pode advogar em algumas áreas que são nacionais, áreas federais como imigração, como lei marítima, leis que são federais em qualquer lugar dos Estados Unidos, e não precisa ser somente em Nova York. Mas eu quero, como o Pablo disse, também encorajá-los, porque muitas vezes a gente pensa de que, não, 2 anos é muito tempo da minha vida, 3 anos é muito tempo da minha vida, mas vale muito a pena. A vida aqui nos Estados Unidos passa extremamente rápido, passa muito rápido. Nós estamos sempre trabalhando muito, aqui é muito corrido, aqui é tudo por hora, como vocês sabem, né? E quando você menos percebe, já passou 1 ano, já passou 5, já passou 10. Então, voltando também à pergunta anterior, é muito, muito importante nós termos uma imersão no inglês. Como o Pablo disse, vamos também trabalhar com a comunidade brasileira, entender que na comunidade brasileira tem muito que pode ser feito, você pode contribuir, você pode tirar proveito também de tudo que acontece na comunidade brasileira, como por exemplo essa igreja maravilhosa que nos acolhe aqui hoje, mas não deixe de aprender o inglês, de fazer uma imersão, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na sua estadia aqui nos Estados Unidos, na sua vida aqui nos Estados Unidos, vai afetar todas as áreas da sua vida. Não deixe para depois. A gente conhece, nós todos aqui, conhecemos pessoas que moram nos Estados Unidos há 20, 30 anos e ainda não conseguem se comunicar. Mas é uma questão assim, é você entender a necessidade, mergulhar, né, fazer o que tem que ser feito, estuda, porque vai fazer uma diferença muito grande. E a formação acadêmica, juntamente com isso, mas juntamente também com a habilidade e atitude, que é o mais importante de tudo, vai te levar para um outro patamar. Conhecimento é maravilhoso, né? Eu, óbvio, advogo por essa causa da educação, eu trabalho com isso há muito tempo, nós trabalhamos com uma instituição de ensino superior, nós temos milhares de pessoas que passaram por lá, mas a educação superior não é necessariamente para todo mundo, e nós reconhecemos isso. Tem gente que tem uma baita experiência acadêmica, mas não tem atitude e não tem habilidade. E tem pesquisas que mostram pela Harvard que muito aquele chá, né, o famoso chá, conhecimento, habilidades, atitudes. Do chá, muitas pessoas pensam que o conhecimento é o mais importante de todos. Na realidade, ele é responsável por 15% do nosso sucesso.
85% é a nossa atitude, 60% é a atitude e 25% é a nossa habilidade. É a atitude de ir para frente, de aprender o inglês, de de nos desenvolver na área interpessoal também, de fazer o contato, de vir aqui esta noite como vocês vieram, de buscar, né, ajuda. Essa atitude te leva às vezes muito mais longe do que o conhecimento. Então é um conjunto de coisas, né, Pablo? E esse país é um país de empreendedor, né? Então, estudar é muito bom, você se especializar. Por exemplo, eu fiz criminal law aqui, né? E estudei, na minha classe não tinha um brasileiro. Não tinha um, nós tínhamos 60 pessoas, eu lembro de um auditório, 60 pessoas não tinham um brasileiro. As pessoas às vezes esquecem um pouco disso. Então, se é para você, é aquilo que você tem que identificar. Empreender aqui é fantástico, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre empreender, né? Tem muitas pessoas, quem aqui que está pouco tempo aqui já começou o seu negócio? Deixa eu ver. Pouco tempo já começou o seu negócio. Bacana, né? Esse país, ele te proporciona essa oportunidade. E muito, tá? E o brasileiro, ele tem um diferencial, você vai perceber isso. Doutor Felipe, a gente, provavelmente, eu não vou perguntar sobre visto aqui, as pessoas, mas provavelmente aqui na plateia deve ter muitas pessoas que estão no visto de estudante, né? E o visto de estudante, ele é um visto legal, mas ele é um visto perigoso, porque ele te deixa confortável e esse conforto não te deixa tomar atitudes de procurar, né, mudar o teu visto, ou tentar aplicar para alguma outra coisa, ou conversar com um advogado de imigração. Tem muita gente escutando coisa demais pela internet, porque hoje, gente, com o canal de YouTube, eu faço vídeos aqui em Orlando desde 2013. E canal de YouTube, todo mundo é especialista em tudo. E as pessoas esquecem de consultar quem de fato tem a formação, a especialidade naquilo. Fala um pouquinho para o pessoal, doutor Felipe, o perigo de ficar sem status aqui, a questão do visto de estudante, né? E o que a pessoa pode fazer a partir do visto de estudante. Perfeito. Pessoal, de novo, eu vim para cá com os meus pais, eles tiveram esse sonho americano e devo tudo a eles, né? Então, é extremamente, assim, a última coisa que você quer fazer é ficar fora de status. Se você chegou aqui, a lei te dá uns 90 dias para você mudar de ideia, porque sabemos que ninguém chegou aqui querendo ficar aqui, né? Todo mundo veio para cá para ver e passear, e depois de 90 dias, o coração automaticamente mudou. Uau, essa terra que realmente me atrai, né? Chegando nesse momento, não deixa o tempo passar, porque ainda sobra 3 meses para você tomar algum tipo de ação. Possivelmente você precisa mais tempo apenas de passear, de conhecer, de ver oportunidades de negócio. Então, pelo menos faça uma extensão de uma vez só, para você ter mais 6 meses para ficar aqui legalmente e continuar vendo as suas opções. E muitas pessoas, como o Pablo mencionou, eles optam para continuar estudando, crescendo de maneira acadêmica ou melhorando o seu inglês, que é super positivo, como o Bruno falou. Então você pode fazer uma mudança de status de turista para estudante. Perfeito. E você vai manter esse status desde que você continue estudando. Não pare de estudar, porque eles vão notificar a imigração que você não está estudando e depois você não vai ter mais o seu status. Agora, existe também o perigo de estar na zona de conforto. E às vezes o visto estudante, o status de estudante, ele acaba criando isso para você e a sua família. Você fica acomodado e com isso você não vai consultar e você pensa que você pode trabalhar e não pode trabalhar. Ah, mas se eu fizer um 1099, que é um contrato independente, eu estou trabalhando ou não? Olha, tem argumentos que o advogado pode fazer, ok? Tem uma definição de emprego que talvez não necessariamente encaixe as pessoas que estão fazendo 1099, mas não é meu conselho. Por quê? Porque tem um oficial de imigração que não vai interpretar dessa maneira. Para eles, trabalho e até lutar na corte, etc., não vale a pena. Então, o meu conselho é sempre, se você chegou ao ponto que você decidiu, é isso aqui que eu quero, é essa terra que eu quero, vá atrás das suas opções. E por favor, pelo amor de céu, fica longe de jeitinho, tá? O jeitinho brasileiro ficou no Brasil, tá? E não precisa. Primeiro, é ilegal,
tá? Eu vou falar de 2 jeitinhos aqui rapidamente, que infelizmente é muito comum e legal. E se você for pego, você pode falar bye-bye à sua oportunidade de jamais ter um green card. Eles vão banir você pelo resto da sua vida de poder ter o seu green card. 2 maneiras que vemos na comunidade, infelizmente. Primeiro, o casamento falso. Como advogado, se você me falar, eu tenho um casamento aqui, meu amigo vai me ajudar, eu não posso aceitar o seu caso, primeiramente, eticamente. Eu cresci nos Estados Unidos, então eu cresci e vi certas pessoas até próximas, né, e que fizeram esse casamento. E é uma dor de cabeça, porque não é um processo, estamos falando de maneira prática, eticamente errado, legalmente errado, mas em maneira prática, é uma dor de cabeça. Não é uma coisa que é rápido, então você recebe o green card, mas aí depois você vai ter que voltar em 2 anos, e olha, para passar no green card tem que passar uma entrevista, então você tem que saber da vida da pessoa, tem que tirar foto, beijando, né, assim, então é horrível, né, e é um processo que demora muito, que a pessoa demora tanto tempo para pegar a cidadania, e quando você aplicar para a cidadania, eles vão investigar de novo. Vão falar, ok, você chegou, casou com essa pessoa aqui, aí você pegou a cidadania e divorciou. Então nunca sai esse suspense. Segundo, um jeitinho que estão dando aqui também, muitas pessoas, infelizmente tem alguns advogados, mas a maioria não são advogados, mas eles são tipo Salvador, eu vou conseguir para você um permisso de trabalho. Uau, que legal. Não, vou preencher o formulário aqui, você só assina. A pessoa acaba assinando e muitas vezes nem sabe que está assinando uma aplicação para asilo. Asilo, sim, tem brasileiros que qualificam, sim, eu tenho clientes brasileiros que temos conseguido asilo para eles, mas sobre pessoas que foram perseguidas de maneira política, religião, não tanto no Brasil, mas temos muitos clientes chineses, para pessoas que têm medo. E o que acontece se você preencher uma aplicação de asilo e o caso for falso, que não existe, sabendo ou não que você assinou na migração, vai falar, é sua assinatura. Mas eu não sabia, é sua assinatura, ok? Então você não vai passar na entrevista, o seu caso vai ser referido para um juiz de imigração e você não vai passar e ele vai te dar uma ordem de deportação. Então o benefício que parecia tão maravilhoso nesse momento de ter um permisso de trabalho vai resultar em você tendo uma ordem de deportação para você e a sua família. Então não vale a pena, faça a coisa direitinho. Para quem tem a vontade de realmente querer ficar aqui, eu garanto que tem um jeito. E se você não tem um asilo legítimo, não tem a paixão da sua vida, não é cidadão americano, já veio com você, você não tem aquele diploma avançado, você não qualifica para os vistos que a gente vai falar aqui depois, olha, a sua missão vai ser encontrar uma empresa que vai te patrocinar. Vamos falar nisso depois. Bacana. Agora, aproveitando o gancho, se a pessoa perdeu o status, né? Vou fazer uma pergunta aqui, porque perdeu o status, ela não tem mais, está aqui, já passou. A única solução dessa pessoa seria, de fato, um casamento verdadeiro, não é isso? Sim, não necessariamente. Dependendo quanto você passou os status. Vamos supor que você tinha 6 meses e passou 1 semana. Vamos conversar, porque a lei de imigração fala que se você não passou do status por um período mais de 6 meses, segundo a lei, você até poderia voltar e pegar um visto de imigrante. Passando de tempo ilegal, passando de 6 meses, aí você vai ter o castigo de 3 anos se você for não voltar. Então, se você não passou muito e você qualifica para um visto, até pode valer a pena, vamos fazer, você volta e você chega já com o seu green card. Melhor, né, pessoal? Mas se você passou de 6 meses, aí, se você for, você não volta por 3 anos. E se você passou de 1 ano, se você for, você não volta por 10 anos. Então, a penalidade realmente é muito severa. Então, o casamento com cidadão, a lei de imigração, seção 245, ela perdoa 2 pecados, ok? O primeiro pecado é tempo ilegal aqui. Ela perdoa isso, tá? E segundo, ela perdoa se a pessoa trabalhou quando não devia ter trabalhado. Mas a pessoa teve que ter entrado de maneira legalmente. Se entrou pelo México, é possível também, mas tem que provar um perdão, tem que provar que o americano vai sofrer demais se você não estiver aqui. E é um processo mais complicado, mas pode fazer também. Então, primeiro, casamento é uma das poucas opções que resta. Segundo, asilo, não muitos brasileiros qualificam, mas alguns sim.
vamos supor que houve uma eleição recente e foi bem contenciosa e alguma pessoa apoiou um candidato que acabou perdendo e foi bem vocal e teve muitos seguidores, possivelmente é um caso de asilo, ok? Eu só estou falando, em algum país aí remoto, tem pessoas que apoiaram um governo que acabou perdendo, é possível asilo, eu só estou falando. E outra possibilidade que pode resultar, também espero que não aconteça com ninguém, mas em 2001 passou uma lei que chama Violence Against Women's Act, VAWA. Então o VAWA ele deu 2 tipos de proteção. Primeiro, de novo, espero que isso não aconteça, a pessoa casou com um americano, o americano não preencheu os papéis para a pessoa e abusou da pessoa fisicamente ou psicologicamente. E número 2, não sendo casado com nenhum americano, a pessoa sofreu um crime. Ok? Eu fui vítima de algum crime. De novo, espero que não seja o caso. Mas é importante falar porque acontece na comunidade e a pessoa nunca sonha que isso é uma possibilidade. Essa cláusula na VAWA de 2001, ela foi escrita para encorajar ou incentivar os imigrantes a reportar crimes, a fazer o boletim de ocorrência, porque o imigrante tem medo. Ele pensa, eu fui assaltado, mas eu vou falar isso, eu estou sem papel, eles vão me prender. Não, se você cooperar com a polícia, você provar que você foi agredido ou recebeu algum tipo de prejuízo físico, mental, você pode ganhar um visto, que chama U-Visa. Então, as opções são poucas depois que você passa os seus status. Viu que fantástico? Bacana, né? Pastor Michael, uma pergunta para você. E eu vou fazer essa pergunta, a questão aqui de fazer uma pesquisa popular, né? Quantos aqui, de alguma forma, já sofreram discriminação aqui nesse país? Já sofreram? Não tem vergonha não, gente. É porque acabaram de chegar. Eu tenho certeza. Com a gente, até passa, né? Agora, com os nossos filhos, o negócio fica um pouco mais complicado, não é? Então, eu quero fazer essa pergunta para você. Não sei se você já passou por isso. Como lidar com a criança? Porque a gente até tenta engolir isso, adultos, a gente até maqueia os nossos sentimentos, né? A gente não resolve. Normalmente a gente passa um pano ali em cima, mas criança a gente sempre se preocupa com eles. Como o pai deve lidar? Porque isso pode acontecer. A gente não vive numa bolha aqui. Pode acontecer de alguém rir do seu filho porque ele fala português e não fala inglês. Pode acontecer de alguém rir do seu filho porque ele é diferente, né? Tem uma característica física diferente. Como lidar com essa situação como pai? E essa situação, gente, para quem tem filhos mais novos, é até comum nas escolas, né? As crianças, elas tendem a ser mais verdadeiras, né? E acaba brincando com o sotaque, né, do imigrante, acaba, de alguma forma, né, criando alguma coisa que a criança acaba ficando triste. Então, gente, não tem um caminho a não ser esse. Você precisa de ter o coração do seu filho na sua mão. Isso é a primeira coisa. E o que eu quero dizer com isso? A gente vem para um país diferente, a gente vem em busca de perspectivas e a gente luta para viver esses sonhos que a gente tem. Mas a gente não pode deixar de ter o espaço e o melhor tempo, com a melhor energia separada para os nossos filhos. Nós temos que conversar com eles, a gente tem que estar sempre perto deles. A gente tem que buscar, inclusive, uma rede de apoio. Eu falo até muito isso, Pablo, é a coisa que eu mais falo. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu busquei foi uma rede de amizade para os nossos filhos. Busquei mesmo, gente. Eu olhava intencionalmente para as famílias, para os filhos, falava assim, cara, esse aqui é bacana para estar com meu filho. Por quê, gente? Ele vai crescer não só inspirando na gente, mas ele também vai perceber no seu grupo de amizade, vai pegar desse grupo as características que ele vai também levar para a vida dele. Não deixe o filho de vocês de lado. Segunda coisa, né, busquem essa rede de proteção. A rede de proteção para os nossos filhos são amizades. Amizades que vocês conhecem as crianças, você conhece os pais, né, e vocês podem caminhar com eles. E terceiro, gente, a gente tem alguns dispositivos aqui que podem ajudar a apurar essas situações. Por exemplo, na escola, né, não sei qual idade que o seu filho pode estar, mas nas escolas, a maioria delas conta com o counseling, né, que ela, principalmente na high school, o counselor ele vai estar ali como uma pessoa que pode te orientar, pode te dar direção e pode inclusive ajudar ao seu filho não estar num grupo, né, que
porventura sofra algum tipo de bullying, algum tipo de discriminação. E na igreja, gente, é o melhor ponto que vocês podem estar, porque na igreja está todo mundo aqui com um propósito único, né, que é de melhorar, é de buscar a Deus, pessoas que buscam ser melhores como pessoas e como famílias. É um ponto de encontro, ainda que quase ninguém queira estar, né, com pessoas que sejam da nossa nacionalidade, que sejam brasileiros. Mas são as pessoas que vão, nesse primeiro momento da imigração, ser a sua rede de proteção, para você fazer essa transição de uma forma mais calma, né, da nossa cultura brasileira para a cultura americana. Até porque a solidão, ela maximiza tudo, né? Quantos aqui imigraram para cá e os seus primeiros meses você sentiu uma solidão tremenda? Deixa eu ver aqui. Muita gente. Falta tudo, né? Mas você vai perceber que aqui você fala mais com a sua mãe, fala mais com a sua tia, quando você mora aqui, do que quando estava no Brasil. Até com a esposa, né? Até com a esposa. Tudo maximiza a distância. Então, o que o pastor está falando é fantástico. Se você criar uma rede social, onde seu filho participa disso tudo, quando você enfrenta uma discriminação, alguma coisa nesse sentido, você tem pessoas que vão dar essa proteção emocional também, vão te ajudar nessa proteção emocional. E sempre conversar e preparar, porque vai passar. Não adianta dizer que não vai passar, porque vai passar, né, pastor? A Tudo passa, né, gente? De menos o motorista, o trocador, né? Bruno, uma pergunta para você, meu irmão. Muita gente aqui começou agora o seu business, né? E, como eu falei, muitas mãos levantaram aqui de pessoas com a regra. Qual o tempo normal aqui na América que você viu, né? De pessoas que montaram os seus negócios, de ver começar a ter resultado nesses negócios? Bom, eu creio que acho que tem uma média, né? Um promédio em qualquer lugar do mundo que quando você abre um negócio, dura aproximadamente uns 2 anos para você começar a ver resultado de qualquer forma. Mas como o Pablo disse no começo do evento, o povo brasileiro é um povo diferente. É um povo diferenciado, criativo, que enxerga as coisas de uma forma diferente e tem uma graça diferente sobre o povo brasileiro. Sinceramente, eu vejo isso constantemente. Então, nós aportamos algo à América, que a América necessita também. Nós precisamos da ordem do americano, nós precisamos, né, da retidão muitas vezes do americano, mas o americano pode também usar muito da nossa criatividade, da forma que a gente faz negócios. Então é um pouco subjetivo dizer assim um prazo específico. Eu posso dizer para vocês que, por experiência, não só nossa própria, mas de muitos amigos nossos, quando você vem para os Estados Unidos, você começa a ter um clique assim, começa a mudar o chip para a América em aproximadamente 6 meses. Menos que isso, você está ainda numa transição. Você começa a mudar o chip. Teus filhos, como ele disse, mudou muito mais rápido que você. Não só começa a falar inglês, como já começa a se engajar na escola em pouquíssimo tempo. Vocês provavelmente vão demorar uns 6 meses. E se vocês estão abrindo um negócio, que eu aplaudo vocês que estão já abrindo um negócio, porque não é fácil, mas permaneçam, fiquem firmes, porque vocês vão colher os frutos. Novamente, eu volto para o que o pastor Michael estava falando também. É muito importante vocês também estarem numa comunidade de empresários que tem a mesma visão de vocês. Aqui na igreja nós temos um ministério chamado CRI, que é o Cristãos e Empreendedores. Nós nos reunimos pelo menos 2 ou 3 vezes por mês. Temos CRI para homens e para mulheres, grupos separados. E é um grupo onde nós nos encorajamos, onde nós temos treinamentos, nós temos várias atividades diferentes. Para vocês terem uma ideia, eu não quero ser político aqui, mas uma coisa que aconteceu recentemente muito interessante, na última reunião do CRI, a gente está sempre buscando trazer conteúdo novo, agregar valor para os nossos membros, né? E na última reunião, nós estávamos com aproximadamente 60 pessoas participando, e aí eu falei para todo mundo, olha gente, vamos ter um convidado especial hoje, né? Se preparem, não percam a oportunidade. E aí eu apresento o nosso convidado, é o presidente Jair Bolsonaro, que veio para falar sobre as experiências de gestão dele, experiências de liderança, não sobre um lado, uma perspectiva política, mas trazer conceitos de gestão para os membros do CRI. Então, mas isso acontece também com os próprios membros, com palestrantes que vêm de fora. Nós temos uma pessoa aqui no nosso meio que é expert
em processos, né, em planejamento, vai estar falando conosco amanhã. Amanhã nós temos uma reunião no CRI, o Horácio está aqui e ele vai estar falando, você que está buscando alguém aqui para a sua empresa, que é expert em planejamento estratégico, fale com o Horácio que está aqui na frente. Então, neste ambiente maravilhoso, nós também pensamos até no empresário que precisa estar ao redor de pessoas que falam o mesmo idioma, que estão passando pelos mesmos desafios. E eu convido vocês que participem, mas não desistam. Deixe só uma estatística muito importante. Por incrível que pareça, vocês conhecem aqui nos Estados Unidos, tem Fortune 500, né? São as 500 empresas, as maiores empresas dos Estados Unidos. São muito conhecidas, são as empresas que vocês já ouviram falar, que você vê a logomarca, você já sabe, né, o que é. Essas empresas, das 500, 219 empresas foram fundadas por imigrantes. Então, hoje vocês estão aqui escutando talvez algumas dicas, mas pode passar 5 ou 10 anos, vocês podem estar empregando milhares e milhões de pessoas e vocês podem ser donos de uma das empresas que são Fortune 500. É só não desistir, é permanecer. Vai ser difícil? Vai, não tem dúvida. Nós passamos por inúmeros momentos difíceis na nossa trajetória empresarial, mas não desista. Quando você atinge o seu sonho, quando você almeja aquilo que você tem sonhado e batalhado, não é só para você e para a tua família, é para milhares de famílias que você está provendo também aqui na América e também para outros milhares de imigrantes que estão chegando e precisam de uma oportunidade. É interessante entender uma coisa, gente. Aqui você vai encontrar aquele cara que é amargurado aqui nos Estados Unidos. Quem que é o amargurado? Aquele que ele conquistou um sucesso e quando chegou no sucesso, ele passou por situações onde ele trabalhou na construção, onde ele limpou escritórios, onde ele fez trabalhos mais simples até ser um empresário. E ele acha que aquele que chegou agora, ele não pode ter sucesso se ele não passar pela construção, se ele não for lá colocar brick, se ele não for trabalhar em algo pesado. Então, sai fora desse tipo de gente. Trace a sua história, sabe? Comece a tua história. Entenda que não existe nada fácil aqui e não há nada de graça. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Então você tem que entender isso. Entendeu isso? Aquele que é amargurado, deixa ele com a amargura dele para lá. Tem espaço para todo mundo. Esse país tem tanto espaço que abre um Walgreens aqui, em frente a ele abre um CVS, né? É uma farmácia em frente de outra farmácia, um restaurante do lado de outro restaurante e os dois estão cheios. Então há oportunidades para todo mundo. Eu trabalho também no mercado imobiliário e às vezes tem pessoas que ficam nervosas. Caramba, mas o outro já chegou, tem um corretor em cada esquina. Não, meu amigo, tem espaço para todo mundo. Esse país é um país de oportunidade. Então, se você tem o seu negócio, entenda uma coisa. O começo não é fácil, como não foi fácil para ninguém. Então, se você não perseverar e não entender como a banda toca aqui, você vai sofrer muito. Eu tive um cliente que chegou em mim e falou assim: vou montar um restaurante de espetinho. E eu disse: cara, não faz isso. Não, eu quero montar um restaurante que vai dar certo. Pegou e montou um restaurante à moda Brasil. Não fez uma pesquisa de viabilidade, não entendeu como é que os restaurantes entendem como é o cliente aqui, ou baseia o seu negócio só em brasileiros. Não, você pode basear em brasileiros, mas faz com um público geral. Tenta fazer um estudo de viabilidade. Aqui jogam futebol com a bola oval, né? E com a mão e chamam de futebol. Então tudo é diferente daquilo que a gente conhece. O país é todo doido. É diferente da tua cultura. Então tenha perseverança. Olhe para o empresário aí do teu lado e fala para ele assim: se você não perseverar, você não vai ter sucesso aqui na América. Posso só complementar, porque isso que o Bruno falou aqui, gente, é uma grande realidade, e que o Pablo comentou também, é uma grande realidade. Talvez a única coisa que você vai ter para fazer aqui é empreender. Talvez você já está até nessa situação, mas aqui é o lugar aonde você tiver perseverança, manter um tempo, começar literalmente a plantar, gente, você vai colher, porque essa terra é próspera. Essa terra movimenta, essa terra compra, essa terra tem consumo. Então, se você não pensou ainda, se você está na dúvida, empreenda.
Não fica dependendo de ser empregado de outros, de estar debaixo, né, de empresas grandes. Isso o americano já faz. O que ele não faz, ele faz, né, mas não faz tão quanto nós imigrantes fazemos, é empreender, é trazer soluções que eles não estão enxergando, e é assim que essas empresas imigrantes têm despontado aqui nesse lugar. Fantástico. A maior oportunidade que vocês têm é de empreender nesse país. E é isso. Vamos lá, vamos para o doutor Felipe aqui. Eu quero fazer uma pergunta, porque existem alguns vistos que são consulares, né? Não pode aplicar aqui dentro, né? Você precisa sair para poder aplicar esses vistos lá fora. E tem um, especificamente, eu gostaria que você falasse sobre algum desses vistos consulares, mas tem um que agora foi liberado o passaporte português. E talvez aqui dentro tem gente que tenha descendência aí, eu tenho um passaporte português, ou até um europeu, e às vezes não sabe disso, né? Mas o visto é 2, por exemplo. Eu queria que você desse um breve resumo sobre o EB2, o EB3, né, que é um visto fantástico, que não precisa ser consular, mas é um visto maravilhoso. E às vezes aqui nessa comunidade, eu quero encorajar você. Aqui a gente tem, por exemplo, pessoas que trabalham com seguro de vida, com investimentos. Quem aqui trabalha com seguro de vida, com investimentos? Levanta a mão. Tem mais alguém? Tem, olha lá, 1, 2, 3. Quando terminar essa reunião, chegue nessas pessoas, troque informação, chegue nessas pessoas, faça um network aqui, que isso aqui é muito importante. Às vezes um amigo seu pode ser a pessoa que vai te proporcionar aplicar para um EB3, entendeu? Às vezes o cara tem uma empresa e ele vai proporcionar para você a oportunidade de você ter o green card para você, para o seu cônjuge e para seus filhos menores de 21 não casados e não emancipados. Então eu queria que o Dr. Felipe desse esse resumo desses vistos aí, que são os mais comuns hoje aplicados, né? Perfeito, pessoal. Então, primeiramente, tem uma diferença entre um processo consular e o ajuste de status. Processo consular, quando a pessoa faz o processo inteiro esperando no seu país de origem. Então, a aplicação vai para a imigração aqui, a imigração aprova, depois eles mandam para o Departamento de Estado, aí eles vão agendar uma entrevista. A pessoa vai na entrevista já com a aprovação inicial aprovada. Inicial por quê? Porque o consulado pode negar, se determinar que você tem recorde criminal, houve fraude, alguma coisa assim. Mas não tendo nada disso, passou, aí a pessoa já chega com seu status migratório e depois o green card chega no correio. Então essa maneira de fazer via consular. Tem vários benefícios porque você tem um tempo de preparar a sua vida, não vai ter muita interrupção na educação dos filhos, não é tanto suspense, você já chega praticamente com a habilidade de poder trabalhar aqui. Mas para certas pessoas que já estão aqui, decidiram que querem ficar, não querem voltar, então tem a possível maneira de ajustar o status. Mas, normalmente, para a pessoa fazer isso, ela tem que manter um status legal durante o processo inteiro. Então, sabendo se a pessoa chegou como turista, eles vão te dar mais 6 meses. Então eu vou fazer uma extensão e depois já vou dar entrada no processo migratório. Pode ser uma contradição. Por quê? Porque com a extensão do visto de turista, você está falando, eu quero ser turista por mais 6 meses. Mas aí imediatamente você dá entrada no visto de imigração. Pode ser um problema muito grande. Então, normalmente, tem gente que usa o visto de estudante, estão estudando inglês, como uma camada de proteção e como um tempo que eles podem esperar o processo inteiro aqui. Você estuda, você vai ter seu status, você está bem. Então, vamos falar sobre alguns desses vistos ou pleitos que muita gente está fazendo. Primeiro, o EB2 NIW. Né? O NIW é National Interest Waiver. É uma isenção para o interesse nacional. Isenção do quê? Isenção de você ter que fazer um EB3, ok? O EB3, já estou chegando no EB3 então. O EB3, ele é para pessoas que têm uma oferta de trabalho de uma empresa americana. E essa empresa tem que provar que eles estavam interessados em você, mas então eles fizeram um processo onde eles deram a oportunidade para outros candidatos a entrevistar e preencher a vaga e comprovaram que não tinha pessoas suficientemente qualificadas ou não tinha ninguém. E realmente tinha que ser você. É um processo que chama um certificado de trabalho, Labor Certification. Aí com isso a pessoa pode ajustar seus status aqui, se estão aqui, ou se estão no Brasil, podem fazer um processo consular. Com isso, a pessoa tem que ter uma experiência básica que corresponde com as necessidades da empresa. Tá? Então, de novo, eu vou explicar o EB2 agora, fiz um pouco inverso, mas, puxa, não qualifica para asilo, não dá para casar, minha esposa vai me matar,
não qualifico para o EB2, né? É muito possível o EB3. O EB3, ele literalmente salva vidas, pessoal. Tem pessoas vindo através dos coiotes, o caicai, e não precisavam ter feito isso. Eles pensaram que, mas eu não tenho diploma avançado, eu só faço trabalho braçal. Perfeito, façam o EB3. O EB3 não precisa, aceitam um diploma universitário, mas não precisa, você tem, eu só sabe construção, é muito valioso isso aqui, queremos pessoas que sabem construção, façam o EB3, mas tem que encontrar uma empresa. Então, para quem está aqui, e conversando com seus colegas e membros da igreja, como o Pablo falou, é aqui que você vai conseguir pessoas que possivelmente podem ser o seu patrocinador para fazer um EB3, é maravilhoso. Agora, voltando para o EB2, tá? O EB2 chama a isenção para o interesse nacional. Isenção de ter que buscar uma empresa americana, e a empresa americana ter que fazer o processo inteiro, o certificado de trabalho, comprovar com o governo que eles deram a chance para americanos preencher a vaga. Isenção por quê? Porque você tem o tipo de perfil que queremos aqui nesse país. Você tem o tipo de perfil que vale a pena dar essa isenção. Você tem o tipo de experiência que você mostrou que você é inovador, que você contribui à sua comunidade, ao seu país, e você tem algo especial que você vai continuar fazendo aqui. Então, eles querem ver pessoas que vão contribuir de maneira não somente um impacto que vai permanecer na organização que a pessoa vem aqui. Eu vou trabalhar das 9 às 6 e vou voltar para casa. Não, eles querem ver um impacto realmente que é mais amplo, né? Então, é maravilhoso o EB2 porque temos conseguido para pessoas de muitas profissões. Não é limitado à profissão. E não é limitado a pessoas que somente têm um diploma avançado. Então, sim, se você tem um diploma avançado, um mestrado ou PhD, ótimo. Se você tem um bacharel ou diploma de 4 anos, você tem que comprovar que você tem 5 anos de experiência de trabalho progressivo. Ou seja, você começou aqui e você continua aumentando de experiência e responsabilidade. Agora, para a pessoa que não tem esse diploma, você pode provar o que chamamos habilidade excepcional, que é algumas das critérios, né? Você trabalha nesse ramo há pelo menos 10 anos, você tem uma licença para exercer isso, você tem cartas de recomendação, você tem um diploma, um certificado, mas que não sejam um bacharel, por exemplo. Muitos dos nossos clientes na área de TI, eles têm certificado da Google, etc., mas não é um diploma universitário, mas tudo bem, eles aceitam. Você tem cartas de recomendação. Perfeito, esse foi o primeiro passo. Aí você chega no passo que chamamos Danasar. Isso é muito importante, Danasar. Por quê? Porque alguém que faz EB2 todos os dias, eles vão saber o que é Danasar. Danasar é um precedente da nossa corte de imigração. E se você está consultando com alguém que sabe EB2, você fala, eu qualifico no Danasar, ele fala, o que é? Pode fugir. Porque o Danasar, ele é o caso mais importante para o EB2NW. E o Danasar falou, queremos pessoas que têm um empreendimento especial, que vai beneficiar o país. E que esse empreendimento, ele tem um mérito positivo para o país. E que esse empreendimento, ele tem uma importância nacional. Então, quando as pessoas leigas entendemos importância nacional, é algo importante para o país. Mas Danasar, ele explicou que nesse sentido, essa importância nacional é um empreendimento que vai beneficiar várias pessoas. Ele deu exemplo, o Danasar era um engenheiro de aeronaves, extremamente inteligente. Ele tinha 2 empreendimentos. O primeiro empreendimento ele ia ser professor de outros engenheiros. E eles falaram, esse empreendimento, o jeito que você apresentou, não, porque você vai ensinar na sala de aula e depois acaba por aí. Eu não concordo muito com isso, porque eu acho que esses engenheiros, eles vão fazer coisas grandes e até usamos argumentos similares que deu certo, mas nesse caso falou que não. Mas o que eles falaram que o trabalho dele como engenheiro em sistemas hidráulico, etc., e os benefícios que isso ia dar para o país realmente eram muito grandes. Então, com isso, ele conseguiu passar e você consegue passar. E não precisa ser um engenheiro de sistema hidráulico, etc. Temos conseguido para advogados, contadores, gerentes de negócios, claro, atletas, artistas, fotógrafos, pilotos de avião, etc. E focamos também na sua experiência, que você vem para cá fazer algo especial. Realmente tem sido, desde 2016, que saiu o caso Danasar, tem sido realmente o jeito de efetuar milagres na vida das pessoas. Temos conseguido muitos desses vistos para pessoas que
não sabiam que tinha algum tipo de qualificação. Então, pessoal, vale a pena uma consulta, são alguns exemplos, né? E lembra de novo, se realmente não der nada, o EB3 é uma opção excelente, dá certo se você encontrar a empresa certa e o advogado certo. Às vezes, uma pessoa que está precisando de alguém numa área, uma simples conversa, você entende que um EB3 aplicaria legal para você, né? Tem gente que não sabe para onde ir, como fazer. É um visto muito bom, é muito bom. Eu tenho pessoas que eu tenho visto, e assim, não é um visto tão complicado como a maioria imagina. Se a empresa se qualificar, passar no departamento do trabalho, fantástico, né? Por isso que é tão bom consultar um advogado, por isso que é tão bom fazer network. Então eu te digo o seguinte, terminou aqui a nossa reunião, e vai ser assim, nós vamos fazer um expo também do imigrante aqui, mas quando terminou aqui, chegue em alguém, pergunte o nome dele, pergunte o que ele faz aqui, faça um network, gaste um tempo aqui, para bater um papo com as pessoas, nessa igreja. Imagina, 6 mil membros aqui dentro, não faltam oportunidades. Eu sei que o nosso tempo está quase vencendo, eu queria um microfone, cadê o microfone, hein? Que eu quero liberar agora para perguntas para os nossos convidados aqui. Você escolhe quem você quiser fazer a pergunta. Se alguém tiver a pergunta, cadê? O microfone está por aí? Tá lá. Alguém tem alguma pergunta para algum dos nossos convidados aqui? Ó, tem uma mão lá atrás, ó. Olá, boa noite a todos. Fica de pé para a gente ver. Vou aproveitar e me apresentar, né? Eu sou a Eva, eu sou de Belo Horizonte e eu sou fisioterapeuta, pós-graduada na área da estética há mais de 14 anos. E quando eu fui fazer algumas perguntas sobre como eu poderia ter o meu trabalho aqui, me pediram 5 anos, me falaram sobre os 5 anos de experiência ou de algo que comprovasse isso. E eu sempre trabalhei de forma... Eu sou empresária, né? Lá com isso. E aí eu falei, pronto, estou perdida, porque eu não tenho 5 anos comprovados assim. Teria algum recurso para eu trazer a minha habilidade para cá? Eu vou deixar o Bruno aí. Eu não sei muito especificamente a respeito da sua profissão, mas eu gostaria de falar com você depois da reunião, porque eu tenho uma pessoa em mente que eu quero te apresentar. Ele é um fisioterapeuta muito renomado que está aqui em Orlando, na região da Conroy, ali de Windermere, Dr. Phillips. Nós fizemos um programa em conjunto na Florida Christian University, especificamente nessa área. Então ele é na área comportamental com fisioterapia. E eu gostaria de passar o contato dele para você depois. Tá? Você viu? Vale ouro. Próxima pergunta. Boa noite a todos, a paz. Eu me chamo Hernando Azevedo, sou engenheiro há 10 anos, engenheiro civil. E tenho pós-graduação em gestão de obras e gestão de projetos. E me informaram que o EB2NW, de dezembro até hoje, não foi liberado para mudança de status. Eu gostaria de saber se essa informação ela é válida e quais são os procedimentos, se eu tenho que ficar parado na aplicação do projeto ou se eu devo procurar, já que eu tenho tempo limitado aqui, outra forma de aplicação. Obrigado. Acho que é para mim, né? Perfeito, muito obrigado pela sua pergunta. O NW, as petições acumulou, então o boletim de visto que fala para a gente como estão essas filas, se acumulou um pouco os pedidos, ele vai atrasar um pouco. O que isso significa? Você pode dar entrada. Se você qualifica, o seu advogado determinou que você qualifica, vamos dar entrada, podemos dar entrada. Só que quando for aprovado a petição inicial, vamos ter que olhar o boletim de visto naquele momento para ver o que ele fala. Pode ser que ele vai ficar atual. Daqui 6 meses você fez e foi aprovado, vamos supor. Naquele momento ele está atual e você pode já fazer o pedido de ajuste de status. Mas se chegar naquele momento e houver esse atraso que temos de 3, 4 meses, como temos agora, aí você vai ter que esperar 3 ou 4 meses para dar entrada no pedido de ajuste de status, que esse é o pedido de Green Card. Então, se você estiver aqui, você vai ter que ter um status para cobrir esse tempo. Normalmente esse status é status de estudante, mas temos muitos clientes que estão aqui
trabalhando com visto H1B, por exemplo, e outros vistos que eles podem ter por mais tempo, e você espera com esse visto. Então, o desafio maior é você conseguir aprovar isso. Então, temos que determinar a sua elegibilidade, vamos estudar muito bem a sua história, seus projetos, suas contribuições, pegar cartas do prefeito, da sua cidade, realmente não criar, mas extrair partes muito lindas da sua história, para provar para o governo americano que não podemos ficar sem você. Aí, ter que esperar depois 3 a 4 meses para você dar entrada no seu green card, eu acho que é o mínimo da preocupação. Vamos lá, mais 2 perguntas. Só um comentário rapidinho. Isso aqui é muito valioso. Ter o doutor aqui, né, compartilhando tanto conhecimento que ele tem, não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. Mas eu acho que você não falou qual que é o nome da sua firma, qual que é o your practice? AG Immigration, AG Immigration. Então, quem tiver interesse, né, eu acho que ele demonstrou aqui o conhecimento, a habilidade e a atitude que ele tem. Valeu, irmão. Obrigado. Tem um sign ali fora com as informações da AG, mas você entra na AG Immigration, ela está direto aqui, é uma parceira da igreja, e nos próximos encontros a gente vai tentar colocar informações dos convidados ali fora para ficar um pouquinho mais organizado. Esse é o primeiro de muitos. Quem quer mais aqui, mais encontros de imigrante? Bacana. Vamos lá, meu irmão, você com a tua pergunta. Boa noite, graças a Deus a todos. Meu nome é Rafael e minha dúvida é sobre a Drive, né? Nesse processo dos 3 meses como turista, é positivo tirar a Drive ou isso pode interferir num processo de visto daqui 3 ou 6 meses? Como funciona isso? Porque me falaram que andar com um carro no meu nome, mas ter uma Drive, uma carteira de motorista do Brasil, se eu for parado, eu posso ter problema em explicar isso, né? Então, eu queria entender um pouco sobre isso, se é positivo ou negativo. Você quer falar sobre a Drive? Alguém quer comentar? Driver's License? Alguém quer comentar sobre essa parte? Não? Ok. Você pode dirigir aqui com a sua carteira brasileira, e se você der entrada, se você tem o direito de dar entrada, você pode, mas tem que tomar esse cuidado, que se você der essa entrada para um driver's license na primeira semana que você estiver aqui, tem alguns oficiais, infelizmente eles são chatos, né? Assim, ser humano temos todos os tipos, infelizmente na migração, mas tem aqueles poucos que a missão deles é infernizar a vida das pessoas que estão aplicando. Então, se você pode dirigir aqui com a sua carteira brasileira, talvez é bom fazer isso vários meses pelo menos, até passar os mágicos 90 dias. Aí se você quiser dar a entrada, mas de novo, durante o tempo que você tem o status válido aqui de turista, você pode dirigir com a sua carteira brasileira. Não tem muito benefício, talvez, em fazer a carteira, e se isso vai dar razão para o oficial bem chato depois fazer alguma coisa. Mas passando os 90 dias, se você fizer isso, não vai interferir no seu processo depois. Assim, se você tem intenção de voltar para o Brasil, para organizar a sua vida e vir para cá, e eu te aconselho a não tirar a carteira daqui, porque ela vai ficar suspensa. E carteira suspensa aqui é crime. Então, da próxima vez que um policial te parar, se de alguma forma ele identificar que você está com uma carteira suspensa, você vai ter que explicar para ele o que está acontecendo. Então, se você está como turista, você pode sim andar com a sua carteira do Brasil como turista. É só andar com a documentação em mão. Quando a polícia te parar, você vai ter o seu passaporte ali. Não é para andar com cópia, anda com o seu passaporte e a sua carteira do Brasil. Você está mostrando efetivamente que você está como turista aqui no país. Mas esse negócio de vir como turista e tirar a carteira e depois voltar para o Brasil, sua carteira vai suspender dentro dos 6 meses, que é o tempo que eles vão te dar a carteira aqui, é o tempo do seu I-94. Então tem que tomar também cuidado com isso, tá bom? Gente, a gente passou do horário, tem muitas perguntas, eu tenho certeza, né? Mas eu não quero me estender muito aqui. Vamos deixar para mais uma pergunta para a gente terminar. Vamos lá. Cadê o irmão que estava levantando a mão? Lá no fundo, aquela lá, a mãozinha no fundo. Isso. Passa o microfone para ele aí, quem puder. Pra cá? Cadê? Meu nome é Alexandre, eu tenho 22 anos. Eu trabalho como body piercing no Brasil. E eu gostaria de trazer isso para cá. Eu tenho mais 4 meses aqui nos Estados Unidos. Estou com visto de turismo. E eu gostaria de saber qual que é a melhor opção.
eu voltar para o Brasil, eu coloquei em hipótese ir para o Canadá, ficar mais 6 meses lá, para retornar para cá, para trabalhar na área. O que seria melhor? Repete a sua profissão, por favor. Eu sou body piercing. Body piercing tatuador. Ah, tá. A gente estava comentando aqui um ponto bem importante também. Pessoas que vieram com o seu visto de turismo, têm os 6 meses, não espera até 170 dias para você fazer mudança, se for possível. Vamos fazer bem antes disso. Você, olha, passando 90 dias e você realmente quiser fazer a mudança do seu status, você pode fazer isso. E acho que em termos da sua pergunta, se você deve ficar aí, eu acho que é algo mais individualizado, a gente teria que analisar. A gente queremos proteger o seu tempo aqui. Você está aqui 4 meses, então se queria fazer uma mudança de status, teria tempo, seria bom. Mas também, outro cuidado que temos que ter. Você ficou aqui, vamos supor, não você, qualquer pessoa. Eu fiquei 5 meses e meio, agora eu vou para o meu país, vou preparar algumas coisas, depois eu vou voltar para aqui. E eu fiquei lá 1 mês e volto. O oficial vai falar assim, você ficou 5 meses e meio como turista, você ficou 1 mês no seu país, agora você está voltando de novo. É tão bom a Disney assim? Né? Então temos que ter vários cuidados. Por isso que vale a pena uma consulta. Gente, eu quero agradecer nossos convidados aqui. Eu louvar a Deus pela vida de cada um. E te dizer, se você quiser incomodar algum deles aqui depois, aí fica a critério deles ser incomodado ou não, tá? Eu vou deixar com vocês aqui lá fora, como eu falei, tem até funcionários da G lá fora, não tem? Você pode chegar aqui, lá e conversar, tá lá fora. Agradecer a Deus. No próximo encontro nós vamos trazer, provavelmente, o Dr. Felipe vai ter que ter cadeira cativa aqui também, né? Talvez a gente já traz todo mundo, os dois aqui também com cadeira cativa, mas a ideia é começar mais cedo e trazer mais profissionais. Como eu falei, a área da saúde a gente vai tentar explorar da próxima vez. E se você não entrou no QR Code aqui e se registrou, você está perdendo. Se registre, faça seu cadastro ali, porque a ideia é criar uma rede de apoio. E um detalhe muito importante, a gente tem muita gente online assistindo a gente. A Igreja Lagoinha é fantástica, mas não planeje a sua vinda para cá achando que vai chegar aqui e a igreja vai resolver o teu problema financeiro, emocional e migratório. Você precisa ter planejamento. Eu sempre digo que os 3 pontos mais importantes para vir para os Estados Unidos são planejamento, planejamento e planejamento. Então, se você não faz isso antecipadamente e pisar aqui, o que vai acontecer com você? As pessoas vão ter que te ajudar a resolver um problema que você mesmo criou. Entendeu? Então, vamos planejar. Não, já estou aqui, eu não sei o que fazer. Aí tudo bem, vamos trabalhar juntos, né? Vamos tentar nessa rede de apoio trazer informações bacanas para vocês. Porque a quantidade de famílias que tem aqui, que não tem como pagar o aluguel, não tem como comprar o básico. Aí a igreja tem aqui um trabalho de ajuda com cesta básica, com uma série de outras situações. Nós queremos criar um fundo de caixa para ajudar pessoas em situações extremas, porque também não dá para julgar as pessoas, a gente não sabe o que as pessoas passam e quais as dificuldades que passam, o fato é abraçar, mas o planejamento te evita muita dor de cabeça. Amém? Agradecer vocês, Deus abençoe ricamente. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração.